Em nosso encontro de hoje, vamos tratar a sabedoria sob o ponto de vista do equilíbrio, né? A sabedoria tem como característica uma das suas dificuldades em colocá-la em prática, né? E mantermos esse equilíbrio. E essa é uma questão que diversos pensadores manifestaram ao longo do tempo. A cantora contemporânea Beyoncé diz que se tudo fosse perfeito, você nunca aprenderia nada e você nunca poderia crescer. Esse é o pano de fundo para essa discussão. Nós temos que desenvolver a nossa sabedoria na prática num ambiente de imperfeição e que vai existir sempre, porque nós nunca conseguimos aprender tudo. Sempre temos, ao longo da vida, a chance de continuar crescendo e ainda assim nunca atingimos a perfeição. Outra contemporânea, a psicóloga brasileira Camila Orlandini, nos lembra que a sabedoria pode ser uma das bases da mudança, né? Diz ela que as pessoas mudam por duas razões: ou porque aprendeu demais, isto é, acumulou um monte de nova sabedoria, ou porque sofreu o suficiente. Muitas vezes as pessoas ficam sofrendo tanto que resolvem tomar uma atitude nova. Mas a via menos dolorosa é a gente mudar, porque a nossa sabedoria acumulada nos permite ter novas visões de como devemos levar a nossa vida. Esse mesmo conceito, né, de que a sabedoria está disponível na vida prática, que nós citamos anteriormente, está contido nessa frase bem conhecida da Cora Coralina, que diz que o saber a gente aprende com os mestres e os livros, mas a sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Aqui é bom prestar atenção, né? O conhecimento, né, o que ela chama de saber, está disponível na escola, nos livros, mas a sabedoria, que é a aplicação prática disso, a gente pode aprender ou na própria vida ou com outras pessoas, mas ela chama a atenção que essas outras pessoas têm que ser humildes. O Augusto Cury, autor que já citamos várias vezes aqui, também aborda essa questão e nos ensina o seguinte: diz que sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. Isto é, para obter o benefício da sabedoria, né, precisamos de coragem, né, que é outro dos elementos da nossa espiritualidade, e fazer um trabalho então de autoconhecimento, né, chama ele de reconhecer erros e fracassos, passa por uma autoavaliação, parte do nosso princípio do autoconhecimento. Nesse processo de crescimento através do uso da sabedoria, nós somos lembrados pela psicóloga austríaca Melanie Klein, que toda vez que nós adquirimos um novo conhecimento, nós somos expulsos de algum paraíso. O que ela quis dizer com isso é o seguinte: quando a gente ignora alguma coisa, nós convivemos com a situação, não temos conhecimento nem sabedoria e achamos aquilo normal. Quando a gente aprende que aquilo que nós vivíamos era um problema, então nós, de forma parabólica, estamos sendo expulsos de algum
um paraíso. Outra questão citada aqui pelo advogado americano Felix Cohen é a questão da diferença entre teorias e fatos. Esses dois conceitos são utilizados em várias ciências, né? E ele nos lembra do seguinte: ele diz que geralmente as teorias em que acreditamos denominamos fatos, e aos fatos que desacreditamos, aqueles que a gente não considera verdadeiros, denominamos de teorias. Lembrando a gente que precisamos tomar cuidado nesse processo, né? Que nós vamos encontrar coisas que não coincidem com o que a gente pensa, e é muito tentador, né, para nosso ego seguir essa regra, né, que ele chama aqui de geralmente, né? Nós temos que aprender justamente a não cair nessa generalidade que ele cita. As teorias em que acreditamos, né, isto é, que não estão comprovadas, nós tendemos a acreditar que são verdadeiras, a chamar de fatos, que representam a realidade. E quando acontecem coisas que se opõem às nossas crenças, né, a gente acaba então dizendo que são meras teorias. Cuidado com essas palavras, porque elas trabalham em contra da sabedoria. Outro aspecto, né, da sabedoria prática é lembrado aqui pelo Kurt Lewin, outro psicólogo alemão da primeira metade do século XX, que diz que teoria sem prática é viajar no vazio. E do outro lado, prática sem teoria é viajar no escuro. A verdadeira sabedoria requer as duas coisas, né? Nós precisamos de conhecimento organizado na forma de teorias, nós precisamos também de prática apoiada nisso, para que a gente não se perca pelo meio do caminho. E aí nós temos aquele famoso físico alemão, Albert Einstein, né, que muito filosofou, já estamos aqui muitas vezes, que nos lembra ainda do seguinte: no universo da ciência, as teorias, diz ele, mais cedo ou mais tarde acabam assassinadas pela experiência. A própria evolução da ciência, ao longo do tempo, ela se transforma através da introdução de novas teorias que são necessárias, porque alguns experimentos demonstraram que as teorias anteriores não eram tão boas quanto se imaginava, né? Existem inúmeros exemplos disso na história da ciência. Isso não impede da gente usar as teorias existentes, que são a melhor aproximação da realidade que nós dispomos, mas temos que estar cientes que em algum momento elas serão melhoradas ou substituídas. E isso vale em todas as áreas da ciência, não só na física. Mudando de ciência, temos aqui uma outra reflexão relacionada a esse tema. Um dos pioneiros da medicina, o famoso Hipócrates, que dá origem ao juramento que todos os médicos fazem quando se formam, e que nos ensina o seguinte: diz ele que verdadeiramente são duas coisas diferentes: saber e crer que se sabe. Diz ele, a ciência consiste em saber. Crer que se sabe é a base da ignorância. Quando a gente usa a ciência de forma repetitiva, né, detalhar conhecimentos, e outras pessoas podem compartilhar e repetir as experiências, né? Então, essa é a base da ciência, né, desde a época dele na medicina. Achar que a gente tem um remédio mágico, crer que se sabe como que resolve aquela doença, diz ele, é a ignorância.
Chico Xavier, outro escritor, já passou aqui várias vezes, ainda nos lembra sob a ótica da espiritualidade o seguinte: diz ele que para a sabedoria há dois tipos, que ele chama de inferior e superior. A sabedoria inferior, diz ele, é dada pelo quanto uma pessoa sabe. E a superior é dada pelo quanto ela tem consciência do que não sabe. E ele nos ensina que devemos ter a sabedoria superior. Isto é, por mais que a gente tenha muito conhecimento, é ainda mais importante a gente ter consciência de que tem coisas que nós não sabemos. E como consequência disso, ele nos conclui dizendo que devemos ser eternos aprendizes na escola da vida. Diz ele, a sabedoria superior, aquela que sabe, que tem coisas que não sabemos, ela tolera, enquanto que a sabedoria inferior, ela julga. A sabedoria superior, diz ele, alivia. A inferior gera culpa. A superior perdoa. E a inferior condena. E contrastando com essa questão espiritual, temos aqui um pensamento do Jeff Bezos, fundador da Amazon, empresário americano, um dos homens mais ricos do mundo, que nos lembra do seguinte: diz ele que as pessoas que estão mais frequentemente corretas são aquelas que mais frequentemente mudam de opinião. Lembrando a gente do seguinte, né? Nós temos o direito de estar errados. O que nós precisamos é ter, como foi dito há pouco, consciência de que tem coisas que não sabemos, e na medida em que a gente as aprende, não tem problema nenhum em mudar de opinião. Dessa forma que ao longo do tempo nós vamos fazer parte do grupo das pessoas que ele chama aquelas que estão mais frequentemente corretas.